E o tempo vai passando. E quem prega sou eu, e hoje é culto de ceia. Eu só quero avisar isso. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Deixa ela abertinha aí, que eu vou chegar lá. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 1 até 3. Quando você abrir, você deixa abertinho, sustenta aí. Irmãos, hoje, como todos sabem, e todos percebem, visualmente inclusive, hoje é um culto muito especial para nós. É o culto de ceia do Senhor. Aqui está a mesa colocada, o que indica desse importante culto para nós. O culto de ceia, irmãos, ele é um culto que leva à reflexão. A reflexão para a mudança é uma análise que é feita, a pessoa vai fazer uma análise da vida. O texto bíblico, Paulo vai utilizar a seguinte expressão: analise, pois, o homem a si mesmo. Então é uma análise, é uma reflexão. E, irmãos, para a gente fazer uma análise, para a gente fazer uma reflexão, é necessário que nós tenhamos atributos, que nós tenhamos características, para saber se uma coisa está boa ou não. Um exemplo simples. Recentemente tive que fazer alguns exames, porque eu estou acompanhando a questão da pré-diabetes, diabetes, essas coisas que quem tem lacifoia começa a ter. Você sabe o que é lacifoia? Lacifoia a juventude. Aí eu tenho que tomar alguns exames, acompanhar e tal, verificar as taxas. Então, irmãos, no exame de sangue, sobretudo, no sangue há vida, como diz o texto do Antigo Testamento, no exame de sangue lá tem dizendo os itens: HDL, LDL, colesterol, glicose não sei de onde, está ali um excelente técnico ali da análise clínica. Então, tem os níveis ali, tem os atributos. Em cada atributo tem um valor, se está bom, tem um valor, se está ruim. Né? Aqui e ali muda alguns padrões, mas o fato é que ninguém faz nenhuma análise se não tiver nada. Ele tem que fazer alguma análise comparativa em cima de um atributo, em cima de uma informação. Ponto. Então, irmãos, hoje é um culto de avaliação de nós mesmos. Em que nós poderíamos nos avaliar por quanto crentes em Cristo Jesus? A gente poderia se avaliar, por exemplo, no uso dos dons espirituais. Os 23 a 30 dons espirituais, verificar se Deus tem dado algum, tal. Uma análise muito ampla e uma análise pouco produtiva. Em que sentido? Os dons espirituais, eles servem para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Então, são coisas da prática, são coisas do uso, que refletem muito do agir da igreja. É bom? É. Tem um certo frisson? Tem. Mas existem outros parâmetros melhores para uma avaliação da nossa vida com Deus. Segundo padrão que a gente poderia adotar é o padrão do fruto do Espírito, como está escrito em Gálatas. Um fruto como uma espécie de tangerina com 9 gomos, um fruto em que cada ponto que compõe esse fruto maravilhoso, nós precisamos ter em nossa alma. Está escrito lá em Gálatas, o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Aí vem 9 elementos que nós poderíamos analisar em nossas vidas, se porventura está bem ou está mal. É um padrão? É. Hoje, irmãos, como padrão para uma análise das nossas vidas, eu gostaria de utilizar a sugestão de Paulo em suas cartas, quando para a vida piedosa, para a prática cristã, para o crescimento cristão, ele enfoca 4 virtudes fundamentais, que são chamadas de virtudes teologais.
são qualidades morais positivas, infundidas por Deus, potencializada pelo Espírito Santo do Senhor em nós, que surgem para a orientação da alma na prática da piedade e na luta da caminhada cristã. Em tese, nas 4 cartas de Paulo, você sempre vai ver 3 elementos sendo enfocados juntos, e um elemento que é tão importante que uma carta só praticamente vai espelhar isso. Esses elementos chamados virtudes teologais são as seguintes: fé, esperança, amor e alegria. Fé, esperança, amor e alegria. Repita comigo: fé, esperança, amor e alegria. Bonito. Fé, esperança, amor e alegria. Essas 4 virtudes são chamadas virtudes teologais, e elas evidenciam se a nossa vida piedosa, ou seja, a prática da vida cristã no seu dia a dia, está indo bem ou está indo mal. E neste sentido eu gostaria de pedir que os irmãos vissem o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, o texto diz o seguinte: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Olha que coisa linda, a graça vem primeiro, a paz vem depois. A graça é a origem e a paz é a consequência. Busque a graça do Senhor e a paz tomará conta do teu coração. Versículo 2 diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Paulo ora. Ora por quê? Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Todos juntos esse último versículo. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. As 3 virtudes estão colocadas em um versículo só, praticamente, e em várias cartas de Paulo, nós vemos essas virtudes sendo enfocadas como um construtor que coloca um parafuso numa madeira helicoidal e vai penetrando. Paulo escreve sobre essas 3 coisas: fé, esperança e amor em suas cartas, sempre falando no desenvolvimento dessas 3 coisas como algo importante para a nossa vida no decorrer do dia. E a última, a alegria, é uma carta inteira para falar sobre isso, que é a carta de Paulo aos Filipenses. Nos 4 capítulos da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo enfoca que a alegria é algo fundamental. A alegria em servir, a alegria em doar, a alegria em viver. A carta de Paulo, os 4 capítulos de Filipenses, podem ser orientados como capítulos vetores que levam a entender a importância da alegria para a vida cristã. E isso é um fato, irmãos. Irmãos, a alegria é uma coisa tão importante que eu não vou pregar nesse culto, não. Eu vou deixar a alegria separada para um outro momento. Hoje eu gostaria de enfocar, nesses breves 20 minutos, apenas 3, que são fé, esperança e amor. Primeiro atributo que você viu, por favor, deixa o versículo 3, 1 Tessalonicenses 3, afixado aí. Primeiro atributo, aí diz fé operosa. Fé operosa. Irmãos, não é a fé pela fé em si mesmo, porque tem muita gente que vive pela fé em si mesmo. Eu creio em mim,
eu creio nos meus atributos, eu creio naquilo que posso construir, eu creio nos meus relacionamentos. Não, a fé, ela tem uma virtude, a virtude de enaltecer o seu objeto. Então não é a fé pela fé em si mesmo, mas é a fé em Cristo Jesus que nos faz ultrapassar as barreiras. É a fé em Cristo Jesus que nos faz transcender nossa mediocridade e nosso pecado. É a fé em Cristo Jesus que faz com que nós sejamos pessoas mais fortes, mais firmes. É isso que diz o texto. Por exemplo, em 1 João, no capítulo 5, nos versículos 4 e 5, o texto diz o seguinte. 1 João, no capítulo 5, os versículos 4 e 5, o texto diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Agora não é a fé pela fé em si mesma. No versículo 5, ele mostra aonde essa fé deve estar posicionada. O texto diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, irmãos, a fé é importante, a fé abre portas, a fé faz parte dentro do procedimento para ser uma nova criatura. Para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, está ali o teólogo Dr. Gilson, é necessário que eu me arrependa dos meus pecados e deposite a minha fé em Cristo Jesus, para ser uma nova criatura, ser selada pelo Espírito Santo da promessa, e todo um processo de reformulação do meu eu, a partir desse Cristo e da ajuda do Espírito, me ajudando a vencer o pecado, as malignidades que há em mim, e me retirando do reino das trevas, colocando no reino da luz. Irmãos, é por isso, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. Você pode andar, ninguém nasce cheio de fé. Fé é algo que nós aprendemos, o Senhor nos mostra, nós somos levados, o Senhor nos chama, nós ouvimos o chamado, Ele esquenta a nossa alma, esquenta o nosso coração, nós abrimos o nosso coração, o Espírito de Deus começa a trabalhar, e quando é daqui a pouco, a nossa fé está mantida e forte em Cristo Jesus, que nos abre as portas da graça e que nos justifica diante do Pai. Agora, irmãos, é necessário saber que para o dia a dia da vida, a fé, ela tem uma questão prática. A fé, ela nos mantém estáveis, mesmo diante de várias dificuldades. Se você prestou atenção direitinho às cartas de Paulo, você vai ver que na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, Paulo simboliza a armadura de Deus para o crente numa armadura do soldado romano. Lá tem um cinto, que é o cinto da verdade, tem a couraça, que é a couraça da justiça, tem o capacete, que é o capacete da salvação, calçar os pés no evangelho da paz, aí numa mão, num braço, eu tenho o escudo da fé. Aí vem a análise simples do teólogo de Santa Rita, dizendo que a fé serve para levar pancada. E é verdade. E essa é a grande função da fé. Porque, irmãos, se a fé fosse um instrumento de ataque, ela seria espada. Mas a espada é a palavra, a espada do Espírito. Então a fé é um instrumento de defesa, escudo serve para defender. E eis a realidade prática da fé no dia a dia. Porque a fé nos ajuda a vencer as dificuldades da vida. Não a fé pela fé em si mesma, muito embora isso funcione, mas é a nossa fé em Cristo Jesus que nos mantém estáveis e firmes. Se você colocou a sua fé em Cristo Jesus, as dificuldades da vida vêm, as adversidades vêm, os problemas vêm, as setas do inimigo vêm, mas você está inabalável, está firme, está fixo, porque o Senhor é o teu refúgio, é a tua base.
Não por causa de você mesmo ou das suas próprias forças, mas por causa do Cristo que te dá força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ênfase não está em que nós podemos todas as coisas. A ênfase está em alguém que nos fortalece. E esse alguém é Cristo Jesus. Então, irmãos, a sua vida, ela está centrada em quem? A sua vida, ela está focada em quem? Se ela estiver focada em você mesmo, é um erro. Se ela estiver focada em outrem, outro erro. Se ela estiver focada no seu cônjuge, idolatria. Você exige do seu cônjuge algo que só Deus pode fazer por você. Se a sua fé está focada na ideologia política, em nome de Jesus, entenda. E esse ano é um ano de política. Como igreja, nós vamos receber vários ataques, sobretudo ataques espirituais, porque o espírito da política, se não me falha a memória, ainda continua sendo o espírito da mentira e da morte. Eu não estou dizendo que não existam políticos sérios, eu só estou dizendo que eles não são a maioria. E essa hipocrisia, irmãos, nós vamos ver isso em voga. Eu não sei se eles vão estar vendo essa mensagem na internet. Mas daqui a pouco vocês vão ver, vai aparecer um outro por aqui, com aquela cara de Amélia, que todo ano tem, todo ano vem, sempre tem essa questão, sempre vai ter. E nós precisamos estar conscientes de que nós somos dependentes do Senhor e da sua graça. Porque por Ele vivemos, para Ele existimos, a Ele toda a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, a fé virtuosa é aquela que é centrada em Cristo Jesus. Autoanálise, aonde você tem posicionado a sua fé? Aonde você tem colocado a sua fé? Na prática mesmo, de verdade. Aonde você tem posicionado a sua fé? Quem é aquele elo, aquele ponto, aquela estrutura poderosa que faz você levantar a cabeça para trabalhar? Se tem sido Jesus o autor e consumador da sua fé, você é um vitorioso. Como diz uma antiga canção pentecostal, você pode até perder tudo, mas se você não perder a sua fé, você não perdeu muita coisa. Amém? Qual é a segunda virtude? Esperança. Repita comigo, esperança? Sim, irmãos, virtude que anda junto da fé. No texto que você leu comigo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, sobretudo o versículo 3, lá coloca uma ordem diferente, coloca a esperança no final, se não me falha a memória. Eu gostaria de enfocar a esperança logo agora por uma questão simples. Fé e esperança, eles andam muito próximos, eles são muito juntos. É uma virtude que anda em parceria com a fé. Veja o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, o texto diz o seguinte: por meio dele, ou seja, de Cristo, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança que vocês têm estejam em Deus. Veja a casadinha, fé e esperança andando juntos, centralizados em Jesus, canalizados a Deus. É o que também diz o texto em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, o texto diz o seguinte: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Perceba mais uma vez, fé e esperança andando juntos. Mas há uma distinção, irmãos. Há uma distinção prática entre uma coisa e outra, levando em consideração que tanto a fé quanto a esperança, canalizados em Cristo Jesus, lhe dá saúde verdadeira, espiritualmente falando. Como nós sempre cantamos na ceia,
Jesus vive, posso crer no amanhã. Então, crer no amanhã é nuance de esperança. 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, o texto diz assim, mais para frente, vai para trás, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva, é uma esperança viva. É uma esperança viva. Fé e esperança andam juntos. Qual é a diferença prática? Qual a distinção entre fé e esperança? É que a fé, irmãos, ela nos deixa estáveis no dia a dia da vida, mas a esperança faz a gente levantar a cabeça, perseverar e ir adiante. A esperança. Então é possível que a pessoa tenha tanta fé no Senhor, leve muita pancada, e por levar muita pancada, mesmo com o escudo está aqui, ó, escondidinho, mas a esperança é aquela atitude que a pessoa se levanta um pouquinho e olha para aquela luz lá no fim do túnel. Aquela luz é o Senhor e eu vou até ela. Eu não vou ficar parado de medo. Por causa da minha esperança nele, eu vou caminhar. Esperança tem essa nuance de perseverança. A esperança está dentro da construção da metanarrativa cristã. Qual é a metanarrativa? A criação. Deus Criador que criou todas as coisas. Gênesis capítulo 3. A queda, o pecado que afetou o homem em toda a sua estrutura. Aí vem a redenção que nós temos em Cristo Jesus, que restaura a nossa esperança. Essa esperança que nos faz enxergar que esse Jesus que restaurou e que restaura, um dia vai consolidar o reinado do Pai. E que a esperança no nosso coração acesa é de que isso ocorra o mais rápido possível. E a nossa alma, quando clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é a alma clamando, é a esperança que está viva, acesa, porque esperamos ver o Senhor face a face como Ele é. 1 João capítulo 3, os versículos 2 e 3 fala do aspecto prático da esperança. O texto diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quem crê diz amém. E todo o que tem esta esperança, o que é que faz? Nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Então a esperança viva em nossos corações, irmãos, é aquilo que nos faz viver olhando para frente. É aquilo que retira dos nossos corações o medo, é aquilo que retira dos nossos corações o desespero, porque um dia estaremos face a face com o Senhor e nós vamos contemplá-lo na beleza da sua santidade. A minha pergunta para analisar se a sua esperança está viva no Senhor é: você quer verdadeiramente que Jesus volte? Você quer mesmo de verdade? Você quer, eu acho que os irmãos não entenderam a pergunta. Você quer que Jesus volte e consolide o reino do Pai? Amém. Então repita, Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Aí nesse sentido, irmãos, eu gostaria de determinar um pequeno espaço, nesses 12 minutos que me faltam, para concluir a mensagem, reservar um espaço para que nós possamos orar por pessoas que estão perdendo a sua esperança no estado do Rio Grande do Sul. Então, irmãos, nós precisamos orar. Com certeza. Com certeza. Então, irmãos, nós vamos orar por nossos irmãos que estão no Rio Grande do Sul. E nós vamos orar por eles, sobretudo, entendendo que
é natural em desastres ocorrer que pessoas percam a sua esperança, até a esperança de viver. E eles estão passando por um momento difícil. Irmãos, para ajudar é a coisa mais fácil e simples possível, porque a quantidade de canais para depósito em Pix, organizações, entidades, isso aí você faz alguma pesquisa, entre em contato com os adolescentes aqui da igreja, parece que já movimentaram alguma coisa nesse sentido, mas o fato é que eles estão precisando de ajuda e de oração, e como igreja do Senhor, nós precisamos vigiar e orar. Curve sua cabeça para o instante. Pai, nesse momento, nós clamamos, Senhor, no nome de Jesus, por aqueles que estão ali, no Rio Grande do Sul, diante desse desastre tão terrível, e nós pedimos, Deus, que a esperança do restabelecimento centrada em Ti, Senhor Jesus, não falte ao coração daquele povo. Eu quero clamar, meu Deus, pelas igrejas que estão atuando naquele lugar, as ONGs, pelo governo que atua naquele lugar, e quero Te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor auxilie, que o Senhor restaure, que o Senhor coloque em normalidade aquele estado dos nossos irmãos sulistas, meu Deus, do Rio Grande do Sul. Colocamos essa causa nas Tuas mãos, como igreja, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, e agora chegamos na última virtude apontada por Paulo no seu texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3. No entanto, irmãos, eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 a 3. E lá nós vamos ver a importância de uma virtude em nossas vidas. 1 Coríntios, no capítulo 13, dos versículos 1 até 3. E o texto diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então, irmãos, o amor está no núcleo da verdadeira piedade, a chave da verdadeira adoração. O pastor Asaf Borba, ele colocou um título em um de seus livros e conseguiu comprovar em um dos capítulos desse livro que a adoração é quando a fé se torna amor. Então, quando pensamos em amor, o texto que vem logo às nossas mentes na prática da fé, e que você sabe, é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Com a mesma intensidade que amamos a nós mesmos, essa mesma intensidade, deveríamos, em tese, amar ao próximo. Mas perceba que esse amor que se desenvolve horizontalmente, ele parte de um núcleo. Quando o meu coração é tocado pelo amor do Senhor e pela fé, eu reconheço essa graça que restaura a esperança da minha alma morta, eu consigo perceber que pela misericórdia dele, eu posso ter misericórdia do próximo também. Amor, bondade, misericórdia e todas as expressões. Irmãos, você leu um texto que é fundamental, porque o texto diz que as nossas atitudes, muitas vezes delas até religiosas, se não forem feitas em amor, elas são inúteis. O texto começa falando sobre comunicação. Eu não sei se você percebeu, você pode falar a língua dos homens,
Você pode falar até uma língua sobrenatural, mas se você faz isso sem amor no seu coração, a sua comunicação, o seu poder comunicador, ele é inútil. O texto fala sobre conhecimento, conhecimento sobrenatural, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conhecimento natural, ainda que eu conheça todas as coisas, se esse conhecimento não for um conhecimento alicerçado no amor, perde o brilho. Conhecimento sem amor traz arrogância ao coração do homem. Perceba que até a própria caridade, que é o amor em prática, se não for feita pelo amor verdadeiro, a caridade, que é o amor em prática, nem ela presta. O texto diz logo no final: eu posso distribuir os meus bens entre os pobres. Eu posso entregar o meu próprio corpo para ser queimado como expressão de fé e de religiosidade. Mas se eu não faço em amor, essa expressão é inútil. É como um sino, que o som você ouve, mas vai embora e não cria efeito algum. Irmãos, o amor traz brilho à vida. E a pergunta é simples nesse item. Você é conhecido por ser uma pessoa amorosa? Irmãos, eu acho que nesse item aí, eu estou arrebentado, eu mesmo, fazendo minha análise. Eu não tenho muita essa coisa, mas vós sereis conhecidos pelo amor. Será que nós somos de fato conhecidos nos lugares onde vamos como uma pessoa amorosa, acessível, misericordiosa? Ou será que a gente é mais conhecido como chato? Porque essa é uma realidade, não tem como negar. Eu não estou dizendo que todo crente é chato, eu estou dizendo que há crente chato. Eu não posso negar a realidade, eu não tenho esquizofrenia. Agora o problema, irmãos, não é crente chato, porque chatice é um adjetivo que a gente encontra em todas as expressões. Tem muçulmano chato, tem espírita chato, tem católico chato, tem umbandista chato, tem testemunha de Jeová chato, mormon chato. Então o problema é a chatice, não é? A expressão religiosa vai lá, mas o problema de fato. Então, irmãos, me perdoe a franqueza, mas me parece que muitos de nós, às vezes, somos conhecidos mais por sermos chatos mesmo. Onde, na realidade, nós deveríamos ser conhecidos pela nossa amabilidade. Eu não estou falando uma amabilidade declarada. Tem gente que até prega sobre isso, mas no ambiente de trabalho é terrível. Tem gente que tem até uma canção de um grupo pentecostal muito interessante. A canção diz: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui na igreja é bom demais. E a ideia traz o seguinte ponto, que na igreja o pai dela, como criança, é amoroso, fala com todo mundo, agora em casa é o Satanás praticamente, né? Então, irmãos, essa questão do amor é uma coisa muito séria, muito forte, inclusive porque o texto de Coríntios vai dizer que o amor vai perpetuar. O amor traz brilho. Você é uma pessoa amorosa? Agora nós temos elementos para fazer uma análise, e eu gostaria de chamar os diáconos e os pastores para me auxiliarem nessa ceia, porque agora nós temos elementos para fazer uma análise da nossa vida. A nossa fé está centrada em Cristo Jesus? A nossa esperança é da volta de Cristo Jesus? Eu posso dizer com todas as letras: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Eu sou conhecido como uma pessoa amorosa, misericordiosa,
bondosa. Faça essa análise da sua vida. O texto diz, o texto que haverá de ser lido, ele diz o seguinte: analise, pois, o homem a si mesmo e coma. Quando você estiver participando da ceia do Senhor, olhe para a sua vida e pergunte a si mesmo: a minha vida está centrada verdadeiramente em Cristo Jesus? Como é que você usa os seus recursos? Como é que você usa o seu tempo? Isso haverá de denunciar se de fato o seu coração tem sido entregue ao Senhor Jesus. Esperança, esperança. Há esperança da volta do Senhor, aquecida e forte no teu coração? A esperança de que, seja Ele vindo nos buscar, ou seja a gente indo para Ele, o fato é que as duas coisas apontam para um final. Qual é o final? Estaremos frente a frente com Ele. Você tem essa esperança no seu coração? Agora você é uma pessoa que é conhecida por amor, por amabilidade, ou é conhecida por sua chatice? Ou é conhecida por sua sisudez? É conhecida pelo egoísmo? Porque o amor, ele tem uma forte dose de egoísmo na alma. E o texto bíblico diz que nós não vivemos mais para nós mesmos. Então toda sorte de egoísmo tem que cair por terra no nome de Jesus. É fácil? Não, não é. É uma batalha? É. Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo do Senhor. E se há fragilidade em nossa alma, essa fragilidade deve ser colocada. Não conseguimos com as nossas próprias forças. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Amém?